WW está de volta agora com o reforço aqui do Lorival Santana. Boa noite, Lorival. Boa noite, prazer estar aqui. Vamos lá, gente. O presidente Lula se prepara para viajar à África do Sul, onde participará da cúpula dos BRICS, né? O bloco que reúne países emergentes. Na próxima semana, esse encontro. A expansão do grupo deve ser o principal assunto da reunião e o governo brasileiro está disposto a aceitar a entrada de novos membros no bloco, mas com algumas condições. Os detalhes chegam direto de Londres com Américo Martins. 3 assuntos vão dominar a cúpula dos BRICS, que acontece em Joanesburgo, na África do Sul, de terça-feira, dia 22, até quinta, dia 24. O primeiro deles é uma expansão do bloco. China e Rússia querem a entrada de novos países dentro do grupo. Brasil, Índia e África do Sul têm algumas restrições. No caso brasileiro, o Itamaraty quer definir antes, muito claramente, quais seriam os critérios para a entrada de novos candidatos no bloco. Para o Itamaraty, um desses critérios seria um comprometimento com a reforma do sistema de governança global, que todos os países do BRICS acreditam que hoje são dominados pelo Ocidente, especialmente pelos Estados Unidos. O segundo ponto é uma discussão sobre o uso de moedas locais no comércio internacional, pelo menos dentro do bloco. Todos os países querem diminuir a dependência que hoje tem do dólar e querem fazer compras, ou seja, exportações e importações, usando as suas próprias moedas. É muito possível que esse ponto avance durante a conferência dos BRICS. E o terceiro ponto é justamente a reforma desse sistema de governança internacional. Todos os 5 países do bloco, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, querem mudanças, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, na ONU, no FMI e no Banco Mundial. O nível de mudança varia um pouco de país para país, mas eles devem certamente incluir no comunicado final da cúpula várias críticas a essa governança internacional. Um outro tema que certamente vai ser debatido é a guerra na Ucrânia. Mas o BRICS não é o melhor fórum para esse debate, já que conta com o país agressor, a Rússia, e 3 países que se abstiveram de votações na ONU contra a invasão do território ucraniano. Índia, China, a maior aliada da Rússia, e a África do Sul se abstiveram dessas votações. O único país que condenou na ONU a invasão da Ucrânia pela Rússia foi o Brasil. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. E aí, Lorival, o que sai dessa viagem? Você lembra que em abril, quando o Lula estava indo para Pequim, eu falei aqui no WW que tinha casca de banana, né? E agora são várias cascas de banana, né? Porque é um bloco dominado pela China, que tem agora uma agenda bastante clara de expansão do grupo para se tornar um grupo de oposição aos Estados Unidos. A OTAN? Talvez? Não. Não, porque não tem esse aspecto militar, né? Acho que a gente até vai falar depois sobre o aspecto militar, mas agora é mais no plano político, né? E porque nem sequer tem uma relevância econômica esses países que devem ingressar nos BRICS. Então é puramente uma questão política, né? E os BRICS vão se desfigurar completamente, né? Deixarão de ser aqueles países emergentes. Até a gente tem uma arte, acho um gráfico, né, que mostra como o sentido que os BRICS têm, o sentido econômico que eles tiveram, né? Assim, a linha azul é o G7 e a linha verde são os BRICS. Começa em 1992, passa por 2002, 2012, em 2022, pouco antes de 2022, na verdade, as linhas se cruzam, ou seja, os BRICS têm um PIB maior, uma fatia maior do PIB mundial do que o G7. Agora, isso vai, quer dizer, esse era o sentido dessas economias emergentes, que eram de fato emergentes, isso se confirmou com o passar do tempo. A ideia dos BRICS surgiu há cerca de 20 anos. Mas agora isso vai se tornar um bloco geopolítico, né, de oposição, com muitos países autoritários, né, como talvez a Arábia Saudita, o Irã, Vietnã,
Alguns países complicados economicamente, como a Argentina, que deve passar por uma transição agora, provavelmente com o resultado da eleição não vai querer entrar, mas Venezuela está querendo entrar. Enfim, se torna um grupo de países que são ajudados pela China em troca de um apoio político contra os Estados Unidos e, em geral, num ambiente antidemocrático e anti-ocidental. Daniel, como que Itamaraty está vendo essa viagem? Caio, curioso esse gráfico que o Lorival acaba de nos mostrar, porque o BRICS realmente ultrapassa o G7 em participação no PIB global e isso não foi graças ao crescimento do Brasil. Também não foi graças nem à Rússia, nem à África do Sul, mas principalmente, unicamente por causa de China e Índia. Agora, o Brasil pega carona na força, na potência econômica de China, principalmente, da Índia, no avanço da China geopolítico, no seu expansionismo em diversas frentes, para defender no BRICS uma série de posições nas quais o Brasil não teria sozinho tanta relevância. Então, consegue, por meio dos BRICS, também influenciar mais a agenda internacional do que conseguiria sozinho. Se o BRICS passa a ter uma composição muito mais ampla, com inúmeros países na África, na Ásia, na própria América Latina, Argentina à frente, mas talvez Venezuela, México, por aí vai, obviamente que a posição proporcional do Brasil fica enfraquecida vis-à-vis o que é hoje. O problema disso, o Itamaraty tem absoluta clareza de que essa relação não é favorável para o Brasil, de uma expansão desenfreada dos BRICS, e hoje a gente tem 22 candidatos. Agora, por algum motivo, o Lula começou a namorar com essa ideia. Então, o Itamaraty tem que obedecer, obviamente, à orientação que é dada pela Presidência da República e pelo presidente, mas o pensamento médio do Itamaraty, a convicção do Itamaraty, é de que uma ampliação dos BRICS neste momento e da forma como se desenha e como quer a China, não atende aos interesses do Brasil. Lorival, pensando aqui, quando você estava fazendo a sua colocação, está dando certo a estratégia sob a ótica chinesa, vamos dizer assim. Vamos expandir o BRICS, vamos fazer um super bloco de oposição ao Ocidente. Isso está dando certo. Não estou entrando no juízo de mérito de serem ditaduras. Ela está sendo bem sucedida ou não? Ela não conseguirá, com um BRICS ampliado, fazer frente ao Ocidente? Bem, se a gente analisar com relação aos outros grandes parceiros da China nessa aventura, a Rússia está encolhendo do ponto de vista econômico, teve que fazer agora um aumento drástico dos juros e não está conseguindo conter a desvalorização do rublo. A economia de guerra russa está cada vez mais precária, com mais problemas de desemprego e assim por diante. E a Índia está se descolando dessa estratégia, se reaproximou dos Estados Unidos naquilo que nesse aspecto é o mais importante para a Índia, que é o armamento. Então vai ter um programa de desenvolvimento de armamentos com os Estados Unidos. A França se apresentou também agora como maior vendedor de armas para a Índia. Mais da metade do arsenal indiano é russo e daí havia essa dependência, ela está se desfazendo dessa dependência. A China... O Xi Jinping ele tem uma estratégia de perpetuação no poder que passou nos últimos anos por uma forte regulação das big techs, das grandes empresas que eram a chave do sucesso econômico da China, que também encolheram, reduziram seu valor mesmo, suas atividades por causa dessas regulações, porque o Xi Jinping identifica essas big techs como rivais econômicas e principalmente políticas, pelo alto grau de conhecimento que elas têm dos cidadãos chineses, as informações e o poder econômico. Então, elas estão se retraindo e, com elas, a economia chinesa está se retraindo, né? E também o ambiente de negócios na China piorou muito. Então, hoje, se antes os jovens pensavam em abrir startups, em serem empreendedores, hoje eles querem ser funcionários públicos ou ir embora da China, aqueles jovens de classe média e alta. Então, a China também ela está caminhando para uma estagnação, para uma desaceleração econômica, uma estagnação. E isso vai ter impacto sobre o Brasil, inclusive. Então, você vê que o projeto político de autoritarismo, que antes a China era uma meritocracia,
ela está deixando de ser para ser uma pura autocracia, né? E isso tem impacto econômico. E o modelo no qual o presidente Lula parecia acreditar, do dirigismo estatal, e que parecia justificar o entusiasmo dele pela China e até mesmo pela Rússia, agora tende se ele estiver com uma capacidade de análise realista da situação, a se dissipar. E talvez isso seja uma explicação para essa reaproximação com o Joe Biden. Isso é uma conjectura, porque eu não tenho informação de que o presidente Lula tem esse diagnóstico. Entendi. Bom, a gente continua nesse assunto internacional, porque hoje, né, o presidente americano Joe Biden, o Lorival acabou de citá-lo, promoveu um encontro com os líderes de Japão e Coreia do Sul, né? A cúpula aconteceu em Camp David, né, no estado de Maryland, e teve o objetivo de estreitar as relações diante da crescente influência chinesa. A gente preparou um gráfico aí sobre isso, né, Cláudio? Um mapa, Um mapa. Uhum. Você vê, o Alasca ali, aquele pedaço do lado direito, que está acho que é marrom essa cor, né? É uma parte dos Estados Unidos, e ali é o Estreito de Barents. E do outro lado é a Rússia, e esse aí é o norte do Pacífico. E aí a gente tem aqui mais no centro da tela, centro-esquerda, para nós que estamos olhando, a Península da Coreia, né, com a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, a China mais ao oeste e embaixo Taiwan. Essa é a primeira reunião do Joe Biden em Camp David, a primeira cúpula dele em Camp David, que é um lugar historicamente onde os Estados Unidos fazem grandes acordos estratégicos, e a primeira reunião de cúpula da história entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, que são dois países rivais. O Japão ocupou a Península da Coreia entre 1910 e 1945, mas eles se reaproximaram agora e se acertaram ultimamente. A Coreia do Sul está com uma presidência nacionalista, de direita e tal, muito em função da invasão da Ucrânia pela Rússia, que serve como um efeito demonstração do que a China pode fazer com Taiwan e da projeção que a China está fazendo com essa aliança com a Rússia, da qual a gente falava antes, essa projeção militar, geopolítica que a China está fazendo naquela região. Sem falar na Coreia do Norte, que já é um problema antigo, e a Rússia é o gatilho, porque a própria China é um problema antigo que vem se agudizando. O Joe Biden procurou criar uma estrutura, uma rotina de, a partir de agora, cúpulas anuais e exercícios militares anuais e compartilhamento de inteligência, diante do risco de uma volta do Donald Trump, que desmontou a estratégia dos Estados Unidos para essa região, ao sair da parceria do Transpacífico, que exclui a China, e também ao exigir que Japão e Coreia do Sul pagassem mais pela presença militar dos Estados Unidos, sob pena de ele se desfazer dos acordos, não cumprir os compromissos de defesa mútua. Os Estados Unidos têm 56 mil militares, o Japão é o país que tem mais militares americanos, e a Coreia do Sul, 28.500. A Alemanha está ali no meio com 35 mil. Então, você vê que há uma estratégia para a Europa e uma estratégia também para o leste asiático. Daniel, alguma observação? Não, sobre esse tema eu não vou me atrever, não. Ainda dá tempo de falar de África? Dá sim, sobre o presidente Lula, né? Sim. É só para complementar que todos os presidentes brasileiros, após a redemocratização, pisaram em algum momento na África. Deram maior ou menor atenção. Até Michel Temer, que teve uma gestão mais curta de 2 anos e meio, foi 2 vezes para a África. Jair Bolsonaro foi o único que não esteve lá. Lula volta a colocar a África no mapa, depois da cúpula dos BRICS ele vai para Angola e posteriormente para São Tomé e Príncipe na cúpula dos países da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Mas essa volta à África tem um dilema muito grande, porque o Brasil não carrega junto 3 mastodontes que fizeram parte dos primeiros governos do PT com grande influência na política brasileira para a África, que eram Petrobras, Vale e Odebrecht. A Odebrecht continua na África, mas com uma participação muito menor, resultante da falência do sistema de crédito à exportação no Brasil e, obviamente, da Lava Jato. Petrobras e Vale se desfizeram completamente das suas operações. Então, com que mecanismos econômicos e empresariais o Brasil volta à África é uma grande interrogação.
Bom, Lorival Santana, muito obrigado, viu? Prazer. Excelente final de semana para também. você. Daqui a pouco, um estudo revela que a divisão do local de origem dos ministros do Judiciário, essa divisão aparece também no resultado dos julgamentos. Até já.